Agrocista, você está preparado para começar as atividades do Cadastro Ambiental Rural, o CAR? Nós vamos apresentar as razões que motivaram a criação deste cadastro, as mudanças e as melhorias legislativas durante os últimos 15 anos, culminando no cenário que eu e você estamos atualmente. Este encontro foi preparado para você conhecer, através de uma linha do tempo, o histórico relacionado à regularização ambiental do imóvel rural por meio de uma apresentação sobre a evolução do CAR. Vamos lá então? A possibilidade de promover a identificação e a integração de dados das propriedades e postos rurais surgiu devido aos avanços das metodologias de sensoriamento remoto para identificar precisamente a localização das mudanças que ocorrem na paisagem, por conta da ocupação e alterações ambientais provocadas pelo uso do solo, especialmente nos últimos anos na região da Amazônia Legal. Em 1997, teve início o processo de atualização do Código Florestal Brasileiro. Foi quando os primeiros passos rumo à regularização ambiental dos imóveis rurais foram dados. Os trabalhos tiveram início na Câmara Técnica de Atualização do Código Florestal do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Em 1999, ocorreu a primeira atividade para a implementação de um novo sistema. A Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso criou o SLA-PR, Sistema de Licenciamento em Propriedades Rurais, procurando identificar e coibir os desmatamentos, por meio da atuação integrada dos instrumentos de monitoramento, fiscalização e licenciamento. A proposta de criar um sistema associando o cadastramento eletrônico e georreferenciado do imóvel rural e da situação das áreas de preservação permanente e de reservas legais surgiu como a primeira ação para um processo de regularização ambiental, atividade que recebeu apoio do Ministério do Meio Ambiente. Posteriormente, em 2002, foi publicado pela APREMAVE, Associação de Preservação Ambiental do Alto Vale do Itajaí, em parceria com o Programa Nacional de Florestas e Ministério do Meio Ambiente. O Manual de Regularização Ambiental das Propriedades Rurais foi um material que foi reeditado em 2005. Em 2007, surgiu a sigla CAR. O Cadastro Ambiental Rural concretizou a ideia anterior de sistematizar o controle dos imóveis rurais. A regularização ambiental passou a ser influenciada pela aplicação de medidas de controle para o desmatamento na Amazônia, além das discussões em torno da revisão do Código Florestal. A regularização ambiental passou a ser influenciada pela aplicação de medidas de controle para o desmatamento na Amazônia, além das discussões em torno da revisão do Código Florestal. Tudo isso considerando a existência da norma federal em que estavam previstos a proteção das áreas de preservação permanente e os dispositivos referentes à reserva legal. Posteriormente, a ideia de um cadastro integrado ao licenciamento ambiental do imóvel rural originou um novo entendimento para o cadastro ambiental rural, criando uma série de medidas de combate ao desmatamento. Este foi o ponto inicial de todos os procedimentos de regularização ambiental para o imóvel rural, consolidando o título do programa iniciado no estado do Pará, através da edição do Decreto Federal número 6.321 de 2007. Em 2008, foi lançada uma novidade que dividiu o sistema em duas novas etapas. O Programa Mato Grossense de Legalização Ambiental Rural, que apresentou a primeira etapa que englobava a adesão ao sistema e a declaração da situação ambiental do imóvel rural, enquanto a segunda etapa envolvia a obtenção da licença ambiental única no âmbito do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental no Estado do Mato Grosso, o SINLAM, programa sucessor ao antigo SLA-PR. O Estado do Pará foi o segundo a avançar em suas pesquisas, destacando a implantação do chamado CAR provisório. Os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins
também apresentaram seus progressos. Em 2009, ocorreu a primeira tentativa de implementação da proposta cadastral em nível federal, através do programa Mais Ambiente. A participação dos estados era opcional. Essa ação visava providenciar um apoio diferenciado à adequação ambiental para a agricultura familiar, iniciando a estruturação de uma política nacional de regularização ambiental. Alguns esforços que nasceram neste intervalo de tempo devem ser registrados, como, por exemplo, as ações feitas pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí de cadastrar a reserva legal por meio dos sindicatos rurais, onde cerca de 17 mil pequenos proprietários em 8 municípios do norte catarinense foram identificados. Outra iniciativa relevante é aquela decorrente da parceria do MMA por meio dos projetos BRAFAL 080 e 070, com a conservação internacional nos municípios de Paragominas, no Pará, e Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Essas iniciativas chamaram a atenção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que criou uma linha de crédito própria para o fortalecimento da regularização ambiental dos imóveis rurais. Paralelamente, os estados procuraram captar novos recursos com a participação de órgãos estaduais e federais. Porém, o insucesso da iniciativa resultou na revogação do programa pelo Decreto 7.830 de 2012. Em 2012, foi estabelecido em nível nacional o Cadastro Ambiental Rural. O CAR foi implantado devido à publicação do novo Código Florestal, sucedido pelos decretos números 7.830 de 2012 e 8.235 de 2014, além da Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente número 2 de 2014. Agora que você já conhece como foi a evolução do CAR, eu vou lhe falar detalhadamente sobre a importância e as características deste cadastro. O artigo 2º, inciso 2 do Decreto número 7.830 de 2012 define o Cadastro Ambiental Rural como o registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O fundamento do sistema é o georreferenciamento do imóvel rural, processo equivalente a uma radiografia, capaz de demarcar a área e apresentar as formas de ocupação do solo pelo produtor rural, capaz também de mostrar os remanescentes de vegetação nativa e os passivos ambientais. O cadastro é prévio e independe de licenças e anuências, como, por exemplo, licenciamento ambiental, plano de manejo ou autorizações de desmate. Ele ultrapassa o simples registro documental das obrigações mencionadas, direcionando o monitoramento e o planejamento do uso do imóvel e tornando o cadastro um instrumento público de gestão ambiental. A existência do imóvel implica em obrigações referentes à manutenção e à recomposição das áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito e reserva legal, locais que precisam de identificação e de proteção. Esses instrumentos podem causar questionamentos relacionados aos conceitos e metodologias que são usados para a regularização ambiental do imóvel rural. A regularização ambiental é muito bem definida na lei, mas é exatamente durante a sua definição que surgem os mal-entendidos, pois os termos regularização ambiental, licenciamento ambiental, regularização fundiária e cadastro ambiental rural sempre geram confusões quando são inseridos em um mesmo contexto. Porém, não se preocupe, eu vou explicar cada um desses termos para que você entenda as diferenças. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo usado para regularizar a atividade potencialmente poluidora
e degradadora do imóvel rural. A regularização fundiária é um conjunto de ações jurídicas, físicas ou sociais desenvolvidas com o intuito de promover o direito social à moradia e preservar a função social da propriedade, motivo de constantes incentivos do governo em relação à reforma agrária. O objetivo é estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, promovendo a justiça social, o progresso, o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país, eliminando gradualmente o minifúndio e o latifúndio. O Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta do processo de regularização ambiental. Esta ferramenta pode ser utilizada para iniciar o processo de licenciamento do empreendimento ou de atividades produtivas passíveis de licença. O CAR fornece uma espécie de atestado de conformidade ambiental, demonstrando a regularidade ou a necessidade de regularização ambiental do imóvel, cumprindo assim com os compromissos previstos no Código Florestal. Desta forma, é possível realizar um acompanhamento atualizado e confiável da dinâmica de uso e ocupação do solo. O importante para o cadastramento fundiário é identificar de modo seguro o proprietário e a localização do imóvel, certificando a sua titularidade. O CAR procura principalmente conhecer o conteúdo do imóvel relativo às áreas de preservação permanente, reserva legal, área de uso restrito e remanescentes de vegetação nativa. Contudo, é importante lembrar que o cadastro ambiental não constitui direito de posse, propriedade ou direitos equivalentes, embora, paralelamente, ele forneça informações para identificar os ocupantes dos imóveis. O mais importante é você saber que a inscrição no CAR, atualmente, é a primeira etapa para a regularização ambiental, considerando que a averbação na matrícula do imóvel é facultativa para a reserva legal. Assim, muitas vantagens são proporcionadas para o produtor rural e para a gestão ambiental. O processo envolve vários atores governamentais, do setor produtivo e da sociedade civil. A relação das vantagens e a descrição dos atores envolvidos neste processo, assim como as suas respectivas funções, estão contidas no material didático disponível no AVA. Não deixe de ler o conteúdo do texto guia. E olha, eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!